Boa noite a todos e a todas, né? Temos três todas aqui, quatro. É um prazer voltar aqui à faculdade, onde eu trabalhei durante quase 40 anos. Eu estava vendo aqui o Esli, a Shirley, o Marcos, todos eles foram meus alunos. E com isso eu acho que vocês devem estar pensando que eu saí do museu para vir para cá hoje, né? O museu que foi inaugurado lá na sede da nossa igreja, na Consolação. Mas é sempre um prazer estar com os alunos e as alunas da nossa faculdade de teologia. E para falar de um assunto que eu tenho trabalhado durante bastante tempo, seja a reforma do século XVI. O professor Marcos, quando me convidou, ele falou para abordar a atualidade da reforma. E é exatamente nessa direção que eu quero falar. Ele disse que eu tenho 50 minutos, mas a gente pode esticar um pouco. E eu não quero ficar falando, eu quero bater um papo com vocês sobre isso. Então, quando vocês quiserem, é só levantar a mão, perguntar alguma coisa, fazer algum comentário, mas eu gosto muito de participação quando eu estou falando. Mas a reforma, né, começou, tem uma data oficial, 31 de outubro de 1517. Portanto, nós estamos celebrando 506 anos de reforma. 506 anos não é um número muito charmoso, né? Quando a reforma completou 500 anos, houve festividade para tudo quanto é lado, e o pessoal comemorou, né? 5º centenário da reforma. Agora, 506 anos, né? Quem sabe vocês estejam vivos quando tivesse 550 anos, né? Aí vai haver uma grande celebração, se é que vai haver igreja reformada naquele período, né? Esperamos que sim. Mas eu não quero tratar a reforma como algo do passado. Eu não quero falar da reforma como algo que aconteceu e que teve uma importância no passado. Porque aí eu estaria tratando a reforma como se fosse uma peça do museu, né? É muito interessante, né, a gente conhecer, mas não tem nenhuma atualidade. Nós queremos focalizar a reforma dizendo o que ela tem de atual e o que ela pode nos fornecer para a nossa caminhada futura. Nesse sentido que nós vamos falar e conversar um pouco sobre a reforma. E eu pretendo dividir a minha fala, não vai ser muito longo, tá? Mas em 7 tópicos para mostrar a atualidade da reforma. Vamos ao primeiro tópico. A reforma não aconteceu de uma hora para outra. Às vezes a gente pensa, né, que no dia 31 de outubro de 1517, num gesto dramático, né, lá foi o monge Martinho Lutero e pregou 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, e aí explodiu o movimento reformador, como se fosse o primeiro fato de uma reforma. Eu prefiro dizer que, em vários momentos, a igreja sempre passou por reformas. Porque eu creio na soberania de Deus sobre a história da igreja o tempo todo. Mas muitas vezes as vozes que se levantaram em favor de uma reforma da igreja foram vozes sufocadas pela própria igreja. Mas a gente pode percorrer a história toda da igreja e ir descobrindo momentos em que pessoas se levantaram para promover ou para estimular a igreja a passar por alguma reforma, por alguma transformação. E foi esse o caso da reforma do século XVI.
a colocação das 95 teses de Lutero. Vocês já leram as 95 teses? Ninguém leu ainda? A Shirley leu, o Cristóvão, os professores leram, né? Quando a gente ouve falar as 95 teses, a gente pensa num livro, né? 95 teses, talvez ou 95 volumes, né? É um livretinho. 95 teses eram simplesmente 95 frases. E as 95 frases não tratavam de nenhum outro assunto a não ser a questão da venda de indulgências. As 95 teses eram um samba de uma nota só. Era só esse assunto. E Lutero conseguiu escrever 95 frases contra a venda de indulgências. Só que esse ato de Lutero de colocar aquelas teses, né, aquelas frases na porta da igreja, não tinha nada de revolucionário. Foi um acontecimento corriqueiro. É que Lutero era professor, e ele vinha estudando essa questão já há algum tempo. E ele resolveu convidar o pessoal, como era costume na época, para um debate a respeito das suas afirmações. Então era como aqueles avisos que a gente coloca na igreja, tem esse aviso lá no paravento, né? Então lá ele escreveu, né? Olha, aqui amanhã, no dia de Todos os Santos, né? O doutor Martinho Lutero vai estar disponível para discutir essas 95 frases. Alguém aqui sabe quantas pessoas apareceram no dia seguinte para debater? Ninguém sabe? É uma curiosidade, né? Sabem quantas pessoas ficaram estimuladas a comparecer para debater? Nenhuma. Lutero ficou sozinho lá no horário do debate, ele se apresentou, não tinha ninguém para debater com ele. Mas havia algumas razões para isso, né? Era um dia festivo, a Shirley escreveu sobre isso na próxima edição do Estandarte, não é, Shirley? O dia de Todos os Santos era uma festa, né, naquela época, e o pessoal queria festejar, não queria discutir tese, né? Além disso, Lutero, como um bom monge, ele escreveu as 95 teses em latim, que não era mais o idioma falado na Alemanha. E além disso, naquela época, a maior parte do povo lá era analfabeto. Então, só o pessoal da universidade, que era uma universidade nova e ainda sem prestígio, a Universidade de Wittenberg, só o pessoal da universidade é que conseguiu ler aquilo que estava escrito em latim. Só que o Lutero foi persistente. Há um historiador muito importante chamado Lucien Febvre, que escreveu uma biografia de Lutero no convento, não sei se vocês conhecem, intitulado Martinho Lutero, um Destino. Está em português também. E o Febvre, que é um historiador secular, não é um historiador religioso, ele argumenta que quando Lutero escreveu as 95 teses, ele se colocou totalmente dentro delas. Era algo que ele estava vivendo. E ele insistiu, ele queria debater aquilo. Então, depois ele passou a traduzir aquilo para o alemão, né? E a comentar e a pregar aquilo que ele tinha escrito. E foi assim, lentamente, que houve o desenvolvimento da reforma. No entanto, muito antes de Lutero, outros reformadores já tinham sido levantados. Por exemplo, há uma reforma muito importante que é a de Pedro Valdo. Conhecem Pedro Valdo? Alguns conhecem. Vamos ver quantos conhecem Pedro Valdo aqui.
Novamente os professores, né? É que eles foram meus alunos, por isso que vocês aprenderam. Eu acho a história do Pedro Valdo sensacional, né? E, num certo sentido, é uma história muito parecida com de uma outra pessoa que tentou uma reforma na Igreja Católica, chamado Francisco de Assis. Francisco de Assis, ele defendia a pobreza evangélica, não é? E ao defender a pobreza evangélica, ele estava criticando a riqueza da igreja da sua época. Ele queria uma volta, então, ao padrão de uma igreja mais pobre, uma igreja do povo, uma igreja que não tivesse tanto luxo e tanto poder. Mas Pedro Valdo, ele se converteu e viveu no século XII. Ele era um rico comerciante da cidade de Lyon, na França. E ele, certo dia, se deparou com um texto bíblico, porque a Bíblia não era também muito conhecida, né? Aquele texto que diz, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Vocês levam esse texto a sério? Alguém leva? A gente espiritualiza, né? Não é isso, Marcos? A gente fala, não, quando Jesus falou, vai, vende tudo que tens, ele estava querendo dizer que não era para colocar o coração nas riquezas. Resolve. E a gente pode ter todos os bens sem nenhum problema e nenhum dor de consciência. Só que o Pedro Valdo, que era rico, comerciante, ele viu essa mensagem, ele levou a sério. E ele vendeu todos os seus bens, reservou uma parte para a família, porque o compromisso era dele. E ele aí começou a pregar o evangelho para os pobres e o evangelho dos pobres. Até hoje existe a Igreja Valdense. E a Igreja Valdense, se vocês olharem na agenda da nossa igreja, é nossa parceira. Em várias reuniões da Assembleia Geral, já estiveram representantes da Igreja Valdense. O Esli está se lembrando disso. E a nossa igreja também costuma enviar participantes para a Igreja Evangélica Valdense do Rio da Prata, porque muitos italianos e pessoal do sul da França imigrou para a Argentina e Uruguai, e eram das igrejas valdenses. E a Igreja Valdense é uma igreja muito presente ali na região. Eu participei de algumas assembleias gerais da Igreja Valdense. É uma igreja muito interessante, porque ela envolve duas nacionalidades, né? A igreja é do Rio da Prata, tem uruguaios e argentinos. Imaginem fazer um orçamento com duas moedas diferentes. A moeda da Argentina e a moeda do Uruguai, né? E é uma igreja principalmente voltada para o trabalho diaconal. Uma igreja que se preocupa muito com a situação daqueles mais carentes na sociedade. Outro grande reformador foi John Wycliffe, na Inglaterra. Ele também ensinou a Bíblia e pregou que a Bíblia é a única lei da igreja. Traduziu a Bíblia para o inglês e negou a doutrina católica romana da transubstanciação. Isso aí vocês sabem o que é. Todo mundo sabe. Tá bom. E, evidentemente, ele estava caminhando por uma reforma. Pedro Valdo foi perseguido, John Wycliffe teve problemas, e o outro grande reformador foi o João Hus, que também combateu a venda de indulgências e acabou sendo morto por causa disso. Um outro grande reformador, Jerônimo Savonarola, que convenceu
a cidade de Florença, na Itália, a aceitar Cristo como rei e atacou o luxo e a simonia da igreja. O que é simonia? Pessoal de história? Ninguém sabe, né? Simonia era uma forma de a igreja arrecadar dinheiro. A palavra simonia está ligada àquela história na Bíblia de Simão o Mago. Vocês estão lembrados? A Bíblia vocês conhecem, né? Então tá bom. Ele queria comprar, tá certo? Para ser o apóstolo também, o poder. Então, a simonia é que a igreja vendia os cargos eclesiásticos. Então, se alguém quisesse ser bispo, tinha que pagar para chegar a ser bispo. E, evidentemente, a pessoa pagava e depois recebia os dízimos da sua diocese, né? Para ser ressarcido daquilo que tinha pago. E o Savonarola defendeu que a igreja não poderia vender os cargos eclesiásticos. E ele também defendeu que o Papa convocasse um concílio reformador. E ele teve um destino muito triste. Ele foi queimado na Itália por causa das suas ideias. Então, quando a gente lembra tudo isso, é preciso destacar que Lutero, Calvino e outros reformadores não foram os primeiros a levantar a voz por uma reforma. Muitas vozes se levantaram antes deles, mas não foram bem-sucedidas, porque não havia condições objetivas no contexto histórico em que viviam, não havia condições para que fosse implantada uma reforma. Mas foram vozes que se levantaram por uma reforma, e nunca deixou de haver vozes com esse mesmo objetivo. Tudo bem esse primeiro ponto? Ficou claro? Alguma pergunta? Comentário? Claro? Segundo ponto. A reforma foi uma resposta nova, uma resposta diferente à situação histórica do século XVI. Isso quer dizer, a igreja estava inserida num contexto histórico e a igreja estava respondendo com a reforma a questões daquela época. Isso é muito importante. A igreja precisa ouvir as questões de cada época histórica e responder a essas questões, porque muitas vezes a igreja fica respondendo a pergunta que ninguém mais está fazendo. Mas na reforma do século XVI, a igreja deu uma resposta ao contexto histórico. Qual era o contexto histórico? A Europa, no século XVI, no século XV, também no século XIV, ela tinha enfrentado, estava enfrentando vários problemas. Por exemplo, houve a Guerra dos 100 Anos. Não foi um período integral de guerra, mas houve muitas guerras durante esse período da chamada Guerra dos 100 Anos, entre a Inglaterra e a França. Depois houve divisão interna no catolicismo romano. E a igreja teve, ao mesmo tempo, 2 papas, 3 papas. E esse período é conhecido como o cativeiro babilônico da igreja. Esse cativeiro babilônico da igreja acabou se transformando num cisma do Ocidente, numa divisão interna da igreja, em que não se sabia qual era, de fato, o Papa verdadeiro, o Papa que tinha a direção da igreja nas suas mãos. Para complicar mais a coisa, a partir de 1347, a peste negra assolou a Europa.
E a peste negra dizimou 1/3 da população europeia. Então, vocês imaginem, de cada 3 pessoas, uma morreu por causa da peste negra. Só que naquela época, por causa não havia o desenvolvimento científico de hoje, não foi como a gente enfrentou a Covid, embora também houve muita ignorância no combate à Covid entre nós, né? Mas, evidentemente, a gente encarou a Covid com uma resposta científica, em busca de uma vacina. Naquela época, o pessoal não sabia que era isso que provocava a peste negra. E o pessoal apelava para a religião, que a peste negra deveria ser um castigo enviado por Deus para punir a população europeia por algum pecado cometido. Então, isso significava que era preciso fazer algo para aplacar a ira divina, a fim de eliminar a peste negra. E, evidentemente, nada do que era feito funcionava. Além disso, houve uma crise agrária e muita fome na Europa. E como foi que a Igreja Romana respondeu a todo esse contexto histórico? Eu tenho uma frase de um historiador que eu aprecio muito, que ele disse o seguinte: o catolicismo do final da Idade Média era, em grande parte, um culto dos vivos a serviço dos mortos. Vou repetir, eu acho isso uma achada. O catolicismo do final da Idade Média era, em grande parte, um culto dos vivos a serviço dos mortos. O pessoal estava enfrentando a morte. A morte era o grande problema. E o pessoal estava com medo de Deus, então era preciso fazer algo para aplacar a ira divina. Isso era o catolicismo do século XVI. Só que com essa situação, a igreja acabou tendo lucro. A igreja romana. A igreja lucrou com a crise. E o lucro com a crise pode ser observado na venda de indulgências. Uma pausa. Vocês entendem bem o que é uma indulgência? Você não vale que você já foi meu aluno na outra encadernação, né? O que era a indulgência? Ninguém sabe? Isso, pagar pelos pecados cometidos. Só que tinha um detalhe. Exato. Muito bom. Mas tudo na venda de indulgências tem a ver com a doutrina do purgatório. Porque a ideia é que mesmo os cristãos, depois de mortos, têm que passar por um período de purificação, né? Daí purgatório, para purificar. E esse período de purificação de pecados vai depender, na sua extensão, de quantos pecados foram cometidos. Mas a Igreja Romana ensinava que os santos, eles fizeram tantas boas obras que eles excederam, ficaram com lucro de boas obras. E esse lucro de boas obras constituía o tesouro da igreja. E a igreja é que administrava. É como se os santos tivessem depositado uma grande quantidade de dinheiro com as boas obras no banco da igreja. E a igreja é que dispensava, então, a pena do perdão para a pessoa passar menos tempo no purgatório. Então, a indulgência não era um documento simplesmente que perdoava pecados, mas um documento que aliviava a extensão da pena no purgatório. E dependendo da quantidade de dinheiro a ser pago por uma indulgência, a indulgência poderia abolir todo o período do purgatório.
Daí Tetzel, que esteve na Alemanha vendendo indulgência, dizia, né, que quando o dinheiro caía no cofre, a alma já saltava do purgatório para o paraíso, né? E era possível, inclusive, pagar indulgências para os mortos, culto dos vivos em favor dos mortos. E o pior de tudo nisso é que foi criada uma imagem a respeito de Deus. A imagem a respeito de Deus era de um Deus vingativo, de um Deus que gostava de punir as pessoas. Aliás, isso marcou profundamente a vida de Lutero antes de ele descobrir a doutrina da justificação pela graça mediante a fé. Tanto é que ele entrou para o convento, essa história vocês conhecem, né? Ele entrou para o convento porque achou que Deus estava pronto para acabar com a vida dele. E a única forma de ele ser liberto da punição divina seria consagrando a sua vida a Deus. E consagrar a vida a Deus era entrar para um convento. E Lutero, durante muito tempo, no convento, ele teve pavor de Deus. E esse pavor era explorado pela Igreja Romana. Isso quer dizer que essa triste situação religiosa era uma situação que acabava beneficiando a Igreja no sentido de que a Igreja lucrava ao vender indulgências, já que o povo tinha medo de Deus, já que o povo se sentia ameaçado por Deus com enfermidade, com peste negra, com tudo mais, com fome. Então, a forma de ser liberto do castigo divino seria exatamente através da compra de indulgências. A Igreja acabou lucrando com essa situação. Esse era o segundo ponto. A Igreja tinha uma resposta, mas a resposta que estava sendo dada era uma resposta que beneficiava a própria Igreja. E a reforma vai dar uma resposta nova, uma resposta diferente à crise que estava sendo vivida. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Eu gostaria de falar um pouco sobre a reforma e a educação. A reforma teve um impacto educacional muito forte. E isso tem tudo a ver com a questão da leitura e o estudo da Bíblia. Aliás, circula uma história de que no tempo de Lutero, no tempo da Reforma, a Bíblia estava acorrentada. Vocês já ouviram falar isso, né? O próprio Lucien Febvre, na sua pesquisa, ele afirma que isso não é verdade. O primeiro livro que o Lutero ganhou quando ele entrou para o convento foi uma Bíblia. A questão é que a Bíblia estava em latim. E a questão é também que a imprensa estava começando a dar os seus primeiros passos naquela época. Então havia uma grande dificuldade de acesso a livros. E a reforma defendia a volta às Escrituras e isso significava que era preciso ler as Escrituras. Por isso, a reforma vai promover a leitura e a pregação das Escrituras. Mas como que o povo vai ler se o povo é analfabeto? Então, a preocupação dos reformadores foi a de abrir escolas para alfabetizar o povo. Esse é um grande mérito e tem um impacto profundo na sociedade daquela época, porque as pessoas passam a ser mais letradas. O próprio Lutero, ele andou estudando muito a Bíblia. E ele teve o seu curso de doutorado em Bíblia. Ele terminou em 1510. Ele era doutor em Bíblia. Que nem o Cristofani aí, né?
E ele lecionava na Universidade de Wittenberg. Cristofânio ou Cristófane aqui? Cristofânio, né? Eu conheci quando era da outra encadernação, era Cristófane naquela época, né? Isso vai ter um grande impacto, porque os reformadores vão estimular a educação por toda parte. E, aliás, isso tem um reflexo muito grande no Brasil, e até no Brasil de hoje. Vocês já viram cerimônia de batismo de criança na nossa igreja, né? Uma das coisas que os pais prometem no batismo nas nossas igrejas, vocês prometem educar esta criança para que leia as Escrituras Sagradas. Por isso, a quantidade de analfabetos no Brasil, a proporção é muito menor em se tratando da população protestante. E o catolicismo no Brasil, durante muito tempo, era um catolicismo de analfabetos. E no protestantismo brasileiro, era muito interessante isso, de que os pais tinham que prometer os filhos a estudar. Eu mesmo tenho uma experiência histórica na minha família, né? O meu trisavô, ele se converteu aqui na primeira igreja de São Paulo, quando ainda era igreja presbiteriana, viu? Antes do seu tempo. Ele se converteu com o reverendo George Chamberlain. E ele morava na periferia da periferia de Osasco, né? E é muito interessante que a minha avó e todas as irmãs dela sabiam ler. Numa época em que a maior parte do pessoal da idade não sabia nada a respeito de alfabetização. Então, sem dúvida, a reforma contribuiu para a educação. O quarto ponto, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa volta às Escrituras. Eu já mencionei que o Lutero teve o doutorado em Bíblia. Depois ele foi ameaçado, vocês conhecem a biografia dele? Não? Ele continuou defendendo as ideias de reforma e, evidentemente, ele foi ameaçado, como muitos que foram antes dele também pregando ideias reformadas. E o Lutero, ele escapou de ser morto porque ele teve o apoio de um príncipe que o raptou para escondê-lo num castelo, o castelo de Wartburgo. Isso foi no ano de 1521. E ali no castelo ele ficou escondido durante cerca de 1 ano. E aproveitou esse tempo para traduzir não a Bíblia, porque não seria possível em tão pouco tempo, mas traduzir o Novo Testamento para o alemão. O Antigo Testamento foi traduzido por uma equipe, mas depois de cerca de 13 anos, em 1534. E com a tradução do Novo Testamento para o alemão, Lutero foi um dos líderes da Alemanha, né, em estabelecer um idioma para aquele país. Isso tudo é muito importante. E a igreja só tem presente e futuro quando valoriza as Escrituras, a sua leitura e a sua interpretação. Eu sei que a Bíblia pode ser interpretada de várias maneiras. E a Bíblia é interpretada de várias maneiras. Mas a reforma coloca a interpretação da Bíblia a partir de uma perspectiva. Nós, os reformados, lemos a Bíblia a partir do Novo Testamento, a partir do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Nós não temos temor de um Deus vingativo e punitivo, porque nós cremos, acima de tudo, que Deus é amor. Isso é reforma.
E o evangelho que nós anunciamos é a boa nova de reconciliação com Deus por meio de Cristo Jesus. Por isso, a frase da reforma é: nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Deus é graça. E a resposta do ser humano a Deus é mediante a fé. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Eu ando muito preocupado com essa questão das Escrituras, porque eu acho que nós estamos vivendo um tempo em nossas igrejas de verdadeiro analfabetismo bíblico. Eu dou aula na escola dominical, Sheila faz isso também ainda. E é interessante que o pessoal hoje tem a Bíblia, né? Mas a Bíblia no celular. Se eles têm a Bíblia fisicamente, eles não sabem achar o texto bíblico mais. No celular fica mais fácil, é ordem alfabética, né? Aí acha o livro, depois vai o capítulo e o versículo. Mas hoje em dia há um analfabetismo bíblico nas nossas igrejas. E a gente está precisando, então, na atualidade da reforma, Marcos, de uma volta às Escrituras. Eu sei que isso que é promovido aqui na faculdade, né? Tanto é que a gente tem aula de grego, Novo Testamento, de hebraico para o Antigo Testamento, mas hoje em dia a maior parte do povo não sabe nada de Bíblia, não conhece nada de Bíblia, e muitas vezes qualquer pregação é ouvida e aceita como se fosse verdadeiramente bíblica. A gente precisa resgatar aquela experiência da igreja de Bereia, do livro de Atos dos Apóstolos. Essa vocês conhecem. De examinar as Escrituras, né, para conferir se tudo que é pregado é verdadeiro. O quinto ponto que eu queria destacar, eu acho que a grande atualidade da reforma, é que a reforma foi uma reforma no culto. Foi uma reforma na celebração religiosa. Essa foi uma das questões mais importantes da reforma do século XVI e uma das questões que eu acho mais atuais, reforma no culto. Os reformadores se defrontaram com uma herança, com uma situação que era a situação vigente na igreja romana. O culto era a missa. A missa era feita em latim. O sacerdote, o padre, ficava de costas para o povo e de frente para o altar. Uma coisa que muita gente ia gostar, os conservadores, né? No final do século XVI, o Papa proibiu as mulheres até de cantarem nos corais da igreja. E aí, para se obter as tonalidades femininas no cântico coral, a igreja adotou a prática de castrar meninos, adolescentes, para que eles continuassem a ter aquela voz mais feminina. Eram os castrati. E os castrati existiram até o começo do século XX. Isso para evitar que as mulheres... Não é que as mulheres falassem isso. As mulheres não podiam nem cantar na igreja. E havia também no culto, na missa romana, centralização nos sacramentos. Então, praticamente, o povo que ia participar do culto ia para assistir o culto. Aliás, essa é uma palavra que o pessoal ainda usa, né? Eu assisti o culto. Naquela época, de fato, o povo ia para assistir à missa, porque a missa era feita pelo sacerdote e pelos que trabalhavam com ele, pelo coral de castrati e assim por diante.
E diante dessa herança, os reformadores tiveram de promover uma grande reforma. E qual foi a reforma? A reforma foi promover o culto no idioma do povo. Essa foi uma grande coisa. Não pregar mais em latim, mas pregar no idioma falado em cada região. A segunda coisa foi a valorização da pregação no culto. E a valorização, de igual medida, dos sacramentos. A Igreja Católica valorizava muito os sacramentos e pouco a pregação. A Igreja Reformada vai valorizar a pregação e os sacramentos. E também a participação da congregação. A congregação é que fazia o culto. Essa era a reforma que tinha de ser feita. E Calvino, em especial para nós que somos presbiterianos, né, ele se preocupou muito com a reforma no culto e na liturgia, com o cântico dos salmos. Até hoje, no nosso inário, vocês conhecem o inário chamado CTP? Ainda bem, né? Nós levamos 100 anos, eu estava dizendo para o Marcos agora há pouco, né, para ter o inário na nossa igreja. E em 20 anos a gente acabou com o inário, né? É essa a situação hoje, eu ando por aí. Mas no CTP, né, nós temos salmos da época de Calvino, da Igreja de Genebra. Tá certo? Que ninguém canta, que ninguém conhece. Mas por que essa preocupação? Porque Calvino estava preocupado com a mensagem do cântico e ele tinha muita precaução com a música. Ele achava que a música podia inebriar as pessoas. E eu acho que se Calvino vivesse hoje, a gente ia dizer que ele tinha razão, né? Por que as raves fazem tanto sucesso mundo afora? É por causa do som, por causa da música. Do ponto de vista psicológico, a música encanta, né? E provoca êxtase até, né? E assim por diante. Então, Calvino falava muito cuidado com a música, por isso a importância das letras. E também a centralidade da pregação. Isso quer dizer que se a gente for valorizar a reforma hoje, como pastores e pastoras, a gente tem que se preocupar tanto com a liturgia como com a pregação. E eu tenho visto por aí que em muitas igrejas o pastor não está nem aí para a liturgia. Ele deixa a liturgia a cargo de um grupo de louvor, ou seja lá de quem, um animador de espetáculo, né? E aí vai o culto se desenvolvendo. Calvino se preocupava também com a valorização dos sacramentos, e aqui eu tenho uma história muito interessante para contar. Quando eu trabalhava aqui no seminário, a gente se preocupou muito com liturgia na época do Odair Pedroso Mateus, vocês se lembram dele, né? E a gente fazia experiências com as liturgias daquela época, inclusive com a celebração da Ceia do Senhor. E eu tenho alguns materiais daquela época, né? E num culto do presbitério, do meu presbitério de Osasco, eu utilizei uma liturgia de Calvino. E tive um grave problema com o presbítero que me acusou de estar estimulando o catolicismo romano no culto, porque ele achou que a liturgia era muito católica romana. Mas aqui há um detalhe, é que no Brasil a gente teve uma influência missionária protestante do século XIX, bem depois da Reforma, e essa influência missionária foi anticatólica. Quer dizer, tudo que aquilo que a Igreja Católica fazia não se podia fazer, era condenado. Não sei se vocês sabem, mas a prática de repetir a oração do Pai Nosso
no começo ela era repudiada nas igrejas evangélicas, porque parecia reza católica. Então, esse anticatolicismo é uma marca profunda. Nas igrejas de vocês repetem o credo apostólico? Eu sei que na igreja, há algumas igrejas, né? Mas geralmente nas nossas igrejas o pessoal não repete mais o credo. E muitos repudiam essa prática porque seria uma experiência católica romana. E aqui a diferença. Os reformadores, eles não eram anticatólicos. Eles eram a favor da Bíblia. E repudiavam no culto aquilo que não era bíblico. Mas eles não combatiam toda a liturgia católica, como aconteceu no Brasil. Então, o nosso protestantismo foi muito marcado por uma tendência anticatólica. Tenho também uma outra experiência na minha igreja que eu pastoreei, e a gente começou a fazer celebração da ceia muito festiva, cantando bastante, sabe? E um dia, numa reunião do conselho, um presbítero chamou minha atenção. Ô, pastor, precisa mudar a liturgia aí nos cultos em que tem a celebração da ceia. Eu estranhei, né? Mas o que está errado, presbítero? Ele falou, é que a celebração da ceia está tendo um culto muito alegre. E a tendência histórica do nosso protestantismo é de ter aquele culto sério, carrancudo, principalmente na celebração da ceia. E não uma festa, mas na ceia a gente celebra a morte, mas também a ressurreição. Aliás, até no CTP há essa falha, não sei se vocês já viram. O CTP tem muito mais músicas que celebram a morte de Cristo do que a ressurreição de Cristo. Isso é uma marca que a gente precisa reformar no nosso culto. E eu acho que Rubem Alves tem muita razão numa frase dele que eu li há muito tempo e guardei. Rubem Alves diz assim, a fé cantada é melhor do que fé falada. Já ouviram isso? Fé cantada é melhor que fé falada. E ele argumenta dizendo que a reforma protestante se disseminou principalmente através do que era cantado. E aí Lutero canta, Castelo forte é nosso Deus. Todo mundo entendia o que ele estava querendo dizer. Agora, eu tenho muita dúvida sobre a qualidade dos cânticos contemporâneos. Alguns deles se salvam. Mas a gente não tem cânticos com profundidade teológica e bíblica na igreja. Será que a gente não está precisando aprender a qualidade da reforma aí também? Bom, esse foi o quinto ponto. Sexto ponto. O sexto ponto que eu queria colocar, aí sim, eu vou falar da reforma doutrinária, que geralmente a gente destaca como sendo o primeiro ponto, né? A doutrina da justificação pela graça mediante a fé. A Igreja Católica Romana, ela ensinava que a salvação era pela fé e pelas obras. E as obras não eram quaisquer obras, mas as obras que a Igreja Católica recomendava para a salvação. E por isso a igreja, então, estabelecia que as pessoas deviam confessar os seus pecados e, mediante a confissão, ouvir a penitência que elas deviam fazer ou, então, as indulgências que deviam comprar para serem perdoadas. E os reformadores fizeram a ênfase na doutrina da justificação pela graça mediante a fé. Só que isso é muito importante e muito atual. Salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo,
e é Bonhoeffer quem nos lembra disso, essa graça é preciosa. Você já conhece isso, né? Não os professores, os alunos. Já ouviram Bonhoeffer? A graça custou um preço alto, portanto não é uma graça barata. E daí então a ênfase na teologia da cruz. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Por isso nós devemos nos arrepender dos pecados. E há uma necessidade de uma vida nova de santificação constante. Essa é a ênfase reformada. Jesus morreu por nossos pecados, temos de nos arrepender e há uma necessidade de uma vida nova de santificação constante. É por isso, por exemplo, que na liturgia reformada é muito importante o momento da confissão de pecados. Eu tenho andado por aí, né? E eu tenho notado que o momento da confissão de pecados já foi abolido em muitas igrejas. E eu estou chegando à conclusão de que o povo das nossas igrejas é tudo santo, ninguém peca mais, porque ninguém tem necessidade de confessar pecados, né? Agora, também, né, a confissão de pecados, ela é feita de uma forma por atacado. Perdoa a multidão dos nossos pecados. A gente não sabe nem que pecado cometeu, né? Na petição, daí a gente vai no varejo. Eu quero isso, isso e aquilo. Mas a confissão de pecados foi abolida. A oração silenciosa, em que cada membro pode participar do culto confessando os seus pecados, a oração silenciosa acabou. Ou então ela é super rápida. Geralmente tem que tocar algum instrumento. Vocês já notaram como a gente tem medo de ficar em silêncio? Eu tive a oportunidade de visitar nos Estados Unidos uma igreja, né, em que todo mundo ficava reunido sem falar nada. E eu achei aquilo estranho, né? Pensei, quando o culto ia começar? O culto já tinha começado, era só isso mesmo. O pessoal ficava em silêncio o tempo todo. E ficamos em silêncio durante 1 hora. Aquilo foi algo impressionante, marcou a minha vida. O pessoal tem medo de ficar em silêncio. Na minha igreja havia alguns cartazes, né, sobre... Agora tiraram. No templo dizendo louvor, oração, silêncio. A única coisa que não tinha era silêncio, o resto tinha, né? E, em geral, é isso que está faltando, porque falta a questão do arrependimento, a questão da confissão de pecados. E a igreja só tem presente, só tem futuro, se ela vive e prega o arrependimento para a justificação pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Vamos para o último ponto. Se ninguém tiver pergunta ou comentário. Pessoal, vocês não precisam concordar comigo, pode discordar também, não fico bravo não. O último ponto é: a reforma foi uma busca de transformação do mundo pelos valores do reino de Deus. Não era só a igreja que estava corrompida no século XVI, a sociedade também estava corrompida. E a igreja combateu a corrupção existente no mundo. E aqui a gente pode falar com muita tranquilidade, porque Calvino foi um reformador social da cidade de Genebra. É impressionante até hoje visitar Genebra. Eu acho que as marcas do protestantismo reformado estão ainda vigindo lá, valendo lá. Por exemplo, se você toma um ônibus, você tem que comprar o bilhete, claro, né?
Evidentemente, se é aqui no Brasil, você fica esperando que alguém vá verificar se a pessoa pagou o bilhete para viajar de ônibus. Mas o mais estranho lá é que não tem bilheteiro, né? Você compra o bilhete e fica com o bilhete para você. E quando vence o período do bilhete, você sai do ônibus para comprar outro bilhete. Então, cada pessoa tem introjetada uma moral, uma disciplina. E isso é coisa da reforma do século XVI. Uma transformação social. E eu gostaria de ler aqui para vocês um texto que foi escrito em 1867. E esse texto foi escrito por um missionário chamado Ashbel Green Simonton. Já ouviram falar dele? Que bom. O Simonton escreveu e leu no presbitério no dia 15 de julho de 1967. Ele morreu no final do ano no final desse mesmo ano. Ele escreveu um trabalho intitulado Os Meios Necessários e Próprios para Plantar o Reino de Cristo no Brasil. E ele disse o seguinte: o fim a que nos propomos é vasto e importante, além do que podemos conceber. Todavia, ela é simples e muito bem definida. Pretendemos tornar conhecido o Evangelho e trazer o povo do Brasil a submeter-se a Jesus como seu único Salvador e Rei. Em outras palavras, nós temos em vista evangelizar no Brasil a paz que é fruto do perdão, da paixão, morte e intercessão de Jesus Cristo, a fim de que todos os habitantes do Brasil venham a crer nele para a salvação. E agora prestem atenção o que ele diz. Ocupando-me, pois, dos meios adequados à conversão de almas, em que em torno de nós morreram a míngua de alimento, luz e forças espirituais, é evidente a necessidade da pregação do Evangelho. Até seria fácil resumir tudo quanto se pode avançar em relação à propagação da fé verdadeira, é a pregação do Evangelho. Então, o primeiro meio que Simonton destacava para evangelizar o Brasil era a pregação. Depois ele diz, depois disso, a boa e santa vida de todo crente é uma pregação do Evangelho. Essa é a mais eficaz. Na falta dessa pregação, da vida dos membros da igreja, os demais meios empregados não hão de ser bem-sucedidos. Toda pregação feita por palavras, quer pronunciadas no púlpito, quer impressas em uma folha ou livro, pode ser rebatida por outras palavras, mas uma vida santa não tem réplica. E eu creio que durante o começo da introdução do protestantismo no Brasil, valorizava-se muito a ética protestante. No entanto, houve uma degeneração. Hoje, os chamados evangélicos, está muito complicado, né? Principalmente se for pastor ainda, daí é pior. E o Simonton dizia, né, que a pregação do Evangelho tem que ser feita pela vida das pessoas. Foi aí que Calvino trabalhou na orientação de Genebra para ser uma cidade exemplar. E é isso que a gente precisa resgatar. Vida santa, santificação dos crentes para a propagação do Evangelho. Antes de vir aqui falar, eu perguntei para o Marcos se poderia criticar os evangélicos, né? E ele me deu autorização, né? Aqui a gente tem liberdade. Eu ando muito preocupado com o crescimento do segmento evangélico no Brasil.
Isso significa que nós abandonamos muitas das características da reforma do século XVI. Por isso, eu ando achando que hoje a gente precisa pregar para os evangélicos. Antigamente, a pregação era anticatólica para a conversão dos católicos. Quem sabe o nosso presente e o nosso futuro é pregar para que os evangélicos também se convertam. Aí sim, a gente vai ter uma reforma bem atual nos dias de hoje. Assim Deus nos ajude. Amém. Muito obrigado.